Olá, amigos e amigas do canal Liturgia, Fé e Vida. Estamos mais uma vez aqui para refletir sobre a educação nesse ano em que a campanha da Fraternidade, a CNBB, nos convida para refletir sobre a educação, Fraternidade e Educação, e o lema Fala com sabedoria, ensina com amor. Muito sugestivo o tema. E dando continuidade às nossas entrevistas, hoje nós temos aqui uma entrevista online e eu vou conversar com o meu colega de trabalho, embora que a gente trabalhou junto há apenas um ano, mas a gente continua nessa luta, né, aqui na nossa regional de Jaraguá do Sul, com o professor José Fernandes. Bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso canal. E gostaria que você se apresentasse um pouco, dissesse quem é o José Fernandes para nós. Bom dia, meu nome é José Antônio Fernandes. Eu uso geralmente o Antônio abreviado, uma questão de gosto, enfim. Eu sou professor da Rede Estadual de Santa Catarina, sou concursado desde 2013. Já trabalhei com ensino médio e trabalho atualmente só com ensino fundamental. Eu tenho uma formação acadêmica, eu já fiz mestrado e doutorado em História Econômica, e venho tentando atualmente trabalhar com o YouTube. Na verdade, desde algum tempo atrás eu venho tentando trabalhar com o YouTube, já tenho mantido o canal de forma frequente desde 2018, 2019. E é uma coisa que eu gosto de fazer, né? Eu gosto de misturar o ensino com essa questão da tecnologia, embora seja um desafio, né? Porque você transformar o conhecimento escolar num conhecimento para a internet é muito mais difícil, porque você precisa conquistar as pessoas, e as pessoas elas são influenciadas por questões de estética, questões chamativas, a questão do meme, né, de atrair as pessoas através do meme, e não é uma coisa que eu consiga fazer, não é uma coisa que eu goste de fazer, não é que eu não goste de meme, mas eu não consigo trabalhar dessa forma. Mas, de qualquer maneira, eu tenho tentado transferir isso, tanto do meu canal para as aulas, quanto das aulas também para o meu canal, com experiências e alguns vídeos que eu venho fazendo, tanto de conteúdo, mas às vezes também discutindo questões existenciais, né, de filosofia, de sociologia, e tentando pensar um pouco a sociedade em que a gente vive, para além da questão de ser um professor automático, um professor que só passa conteúdo. E a ideia, eu acho que a ideia de vocês é justamente essa, de passar o conteúdo de uma forma que seja mais familiar, né, na medida do possível. A gente sabe que o ambiente escolar é bem difícil também. Então, esse sou eu, basicamente. Muito bem, né? E que alegria a gente poder contar com a sua presença aqui para falar um pouco desse tema que é tão caro da educação, né, para nós e para tanta gente. Eu gostaria que você falasse para nós um pouco dessa sua experiência de tanto tempo de sala de aula, e não só sala de aula, mas também no canal, e na vivência, no dia a dia, como que a educação ela pode transformar a vida das pessoas. Eu acho que a gente esquece, né, muitas vezes, que o professor tem um papel muito importante de agregar, de mudar, né? Alguém falou esses dias, mas a gente não consegue mudar o mundo. Realmente, eu acho que a gente não muda mesmo o mundo, nós, individualmente. Mas quando a gente começa a fazer e refletir e pensar no aluno de uma forma transformadora, a gente vai para além de salário, a gente vai para além de dificuldades, nas dificuldades da sala de aula. A gente precisa pensar muito além disso. Não é só trabalhar por afeto, trabalhar por amor. A gente não pode fazer isso porque a gente precisa comer, a gente precisa pagar a conta e tudo mais. Mas a gente precisa também ter esse elemento, a gente precisa também ter
como eu falei no último vídeo do canal, a gente precisa ter empatia. Empatia no sentido de você se preocupar com o outro, no sentido de você olhar para o seu aluno com atenção de verdade, com carinho de verdade, não só você pensar o aluno como um cliente seu, né? A gente ouve isso em reuniões, às vezes, que sem o aluno a gente não teria emprego, sem o aluno a gente não teria salário, né? E, portanto, o nosso aluno é nosso patrão, né? Vamos dizer assim, ou o pai do aluno, ou quem paga o imposto. Né? Mas isso é muito cruel, porque a gente tem que levar em conta que o aluno ele tem uma vivência que vai além da sala de aula, né? Muitos alunos que dão trabalho na escola, por exemplo, eles adoram a escola, né? Na verdade, eles dão trabalho na aula, eles dão trabalho na sala de aula. Mas aí a gente não se preocupa, por exemplo, em pensar por que ele dá trabalho. Né? Não estou dizendo que seja fácil, não estou dizendo que seja uma luta simples de se fazer, né? Porque tem muito aluno que não está preocupado com nada mesmo, tem muito aluno que não quer nem saber mesmo. Mas a gente precisa pensar, por exemplo, qual que é a vivência desse aluno? Né? O que ele traz de casa? Ele tem uma vida fácil? Ele tem uma vida simples? Ele tem uma família acolhedora? Ele tem todo o suporte que ele precisa? Né? Se ele tem tudo isso e continua sendo um mau aluno, já não é mais problema nosso. Né? A gente não deveria se preocupar com esse aluno, por mais cruel que possa parecer isso. Agora, a grande maioria não é assim, principalmente em escola pública, né, que a gente tem o aluno, ou muitos alunos, com problemas, e problemas diferentes, né, cada um tem o seu problema. Na pandemia, por exemplo, a gente tem teve muitos casos, de alunos que perderam tios, perderam o avô, perderam a mãe, perderam o pai, né? De repente, um pai que já tinha um problema de saúde que acabou se agravando e que acabou perdendo a vida, né? A gente tem alunos que têm problemas com drogas, a gente sabe que existe isso, a gente sabe que isso é uma realidade da escola, infelizmente, evidentemente, né? Mas a gente sabe também que existem alunos que sofrem violências em casa, violências na rua. A gente sabe que tem alunos que passam necessidades, que passam fome, né? A gente sabe disso. E muitos de nós passamos por isso na nossa infância também. E eu acho que por isso que eu tenho essa empatia pelos meus alunos, porque minha infância também não foi fácil. Né? Eu também gostava quando os professores me ouviam, quando os professores me davam atenção, quando eles olhavam para mim com carinho, né? Não necessariamente ficassem o tempo todo conversando comigo, porque eu sei que eu sei não, né? Hoje eu sei porque eu sou professor, que não sobra tempo para a gente dar tanta atenção para o aluno, mas nós precisamos abrir a nossa mente para que a gente consiga entender, ou pelo menos procurar entender a realidade do aluno, e oferecer uma aula que faça sentido para ele. Né? Eu tenho uma grande dificuldade com alguns temas de história, porque para mim, às vezes, parece que não vai fazer sentido e não faz mesmo. Né? Mas está dentro da grade escolar, a gente precisa ensinar. E aí eu digo, ó, vocês vão ouvir isso aqui, é um assunto chato, é um assunto difícil, mas se a gente conseguir entender esse assunto, de repente ele fique mais fácil, ele fique menos chato, e de repente ele faça sentido na vida de vocês. E vocês vão perceber que esse assunto pode fazer a diferença, que vocês podem entender a realidade de vocês, de repente, a partir desse assunto. É uma realidade no Brasil, por exemplo, de desigualdade social, de pobreza, de gente que passa fome, né? E também de pessoas que vivem muito bem, enquanto outras vivem muito mal. Então, a gente tem toda essa realidade que o professor precisa levar em conta, que ele precisa ter afeto, sim, ele precisa ter carinho. Todos os professores são assim? Evidentemente que não, infelizmente, né? Mas eu gostaria pessoalmente que os professores tivessem mais afeto, que eles olhassem para os alunos com mais carinho, né? Ou que eles olhassem para os alunos de uma forma mais acolhedora, no sentido de ouvir os alunos, seja individualmente, se ele tiver tempo, evidentemente, ou de forma coletiva, interagindo, né, tentando mostrar para o aluno que a realidade pode ser diferente, que ela pode ser um pouco melhor, mesmo que a dificuldade continua, mesmo que nem todo mundo fique rico, evidentemente, mesmo que a educação no Brasil seja problemática, a gente pode tentar oferecer um caminho, um suporte, uma amizade, né, para os alunos e assim por diante. Acho que é isso mais ou menos, né, o Edemilton? Muito bem, exatamente.
como é importante essa sua fala para mostrar, né, para os nossos telespectadores, nossos seguidores do canal, que nós temos aí em todas as partes do Brasil, de quanto é desafiador o trabalho na educação, mas quanto também é gratificante. Talvez a gente não consiga ouvir a todos, né, como você bem frisou, mas aquele que a gente consegue ouvir, aquele que a gente consegue dar uma atenção e mudar de vida, já é um ganho muito grande. Talvez as pessoas até pensem que nós, professores, tenhamos uma vida muito fácil, muito tranquila, mas o desafio que a gente enfrenta a cada dia na sala de aula é muito grande mesmo, porque nós temos uma pluralidade de ideias dentro da sala, de situações, de conflitos, de tudo isso que vem ao nosso encontro e, querendo ou não, aflora na sala de aula. E nós, como gestores de sala de aula e como educadores, precisamos também estarmos atentos a tudo isso. Por isso que a CNBB pensou esse tema, para a gente conhecer mais. E o canal Liturgia, Fé e Vida quer colaborar com esse trabalho, trazendo essas reflexões com pessoas que atuam na área da educação. Porque nada melhor do que conhecer a educação conversando com quem está na educação. Eu gostaria que você deixasse, professor, as suas considerações finais, a sua mensagem final para quem vai nos assistir neste vídeo desta série que nós estamos fazendo, que é Canal Liturgia, Fé e Vida Entrevista, dentro da campanha da Fraternidade deste ano. Se eu pudesse deixar uma mensagem para nós, de maneira geral, a sociedade, os professores, acho que essa mensagem, na verdade, ela seria múltipla, né? Eu acho que a mensagem seria que os pais se importassem mais com seus filhos e com o que eles fazem na escola, primeiro, né? Porque a gente tem muitos pais que usam a escola, né, infelizmente, como uma válvula de escape para se sentir, para ter um tempo de tranquilidade e tudo mais. Esse é um ponto cruel, inclusive, né, porque o aluno ele é jogado, entre aspas, na escola, de uma forma que eu acho que mostra um pouco como a realidade do aluno é difícil. Por outro lado, eu diria que, por parte dos professores e da sociedade de maneira geral, a gente precisa começar a entender a educação num sentido muito mais amplo. A gente precisa começar a entender que a educação, ela não pode formar só empreendedores, ela não pode formar só gente que trabalha, ela não pode servir só para o propósito do trabalho, de preparar pessoas para o mercado de trabalho. A educação, ela precisa formar gente pensante, gente que tem conhecimento, gente que tem um mínimo de formação para poder lidar com os problemas sociais, para poder enfrentar a realidade que a humanidade está enfrentando, né, que são realidades múltiplas, né, a gente precisa encarar a educação como uma coisa que pode sim e deve ser transformadora, que deve levar em conta a realidade do aluno, que deve levar em conta a realidade da sociedade envolvente, que deve levar em conta as necessidades do aluno, as dificuldades, inclusive, de alimentação, as dificuldades de moradia, as dificuldades de inserção na sociedade, levando em conta, por exemplo, as diferenças de aprendizado, levando em conta os diferentes formas de aprendizado dos alunos, por exemplo, com necessidades especiais. A gente tem muitos alunos com necessidades especiais, isso se intensificou, inclusive, com a pandemia. Então, a gente precisa criar uma sociedade que seja mais afetuosa, que seja menos mecânica, que seja uma sociedade que olhe para as pessoas como seres humanos e que aprenda a conviver, e conviver de forma mais harmoniosa, de forma mais compreensível, e que ela entenda que dividir não é pecado, e que dividir, na verdade, é uma dádiva, é uma coisa boa de se fazer.
Então, a gente precisa pensar uma sociedade que seja menos individualista e que veja a coisa de uma forma muito mais abrangente, muito mais humana, muito mais viva. Eu acho que é isso que eu deixaria como mensagem. Muito bem, mensagem muito profunda, muito bonita, e que deve nos fazer refletir muito essas suas palavras, tanto para nós que estamos na área da educação, como para os pais, como para os estudantes, e como as pessoas da sociedade, porque a educação ela não está desvinculada da família, não está desvinculada da comunidade, da sociedade, né? Está incluída porque onde o estudante está, nos mais variados momentos da sociedade, aí também está a educação e nós também estamos envolvidos na sociedade. José, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar conosco. Agradecemos em meu nome, em nome da Poliana, a sua participação nessa nossa série de entrevistas e deixamos aí para que você possa falar um pouco também esses momentos finais do seu canal, como para o pessoal participar também, acessar o seu canal, ver quais são as suas, os seus conteúdos que você traz lá. Eu só quero dar algumas palavras bem rápidas, assim, para dizer que o meu canal é um canal de humanas, né? Eu acho que ele é muito diversificado, que acaba dificultando um pouco o meu trabalho, mas é o que eu gosto de fazer, espero que isso surta efeito, né, no sentido de oferecer vídeos que ajudem as pessoas a entender realidades históricas, mas também realidades sociais, ajudem as pessoas a refletir. Então, quem não conhece o canal, fique à vontade, o canal tem esse meu nome mesmo, se vocês colocarem do jeito que vocês estão vendo na tela, no YouTube vocês vão achar meu canal, e sintam-se convidados a se inscrever, a participar, a interagir, e evidentemente expor as suas ideias, né, que eu acredito que todo mundo sabe que a interação, ela constrói, né, através da interação, da crítica construtiva, e aí a gente com certeza vai construir cada vez mais conhecimento e trocar cada vez mais ideias. Acho que é isso. Isso aí, muito bem, muito obrigado. Obrigado. Curta, compartilhe esse nosso vídeo aqui e vamos juntos construindo a nossa educação para saber falar com sabedoria e ensinar com amor. Tchau, tchau.